Oi, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 de Mateus. Esse capítulo ele é muito especial porque ele fala da história das sementes, né? Uma das coisas que ele fala, né? E nesse capítulo Jesus explica de várias formas o que é o reino de Deus. E eu já li ele algumas vezes, já escutei várias pregações sobre ele, várias coisas sobre ele, né? E hoje caiu uma ficha para mim muito importante. No final do vídeo eu compartilho ela com vocês. Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura bíblica, que ela nos transforme de dentro para fora e nos ensine a ser a terra boa para a sua palavra e para os seus ensinamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 13. A história das sementes. Instantes depois, Jesus deixou a casa e se assentou à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram as raízes. Com o calor, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em terra boa e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Por que contar histórias? Os discípulos perguntaram: Por que contar histórias? E ele respondeu: Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. O meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca terão a chance. O significado da história sobre a colheita. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo. Mas as palavras não criam raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite,
Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer. Mas a erva daninha também apareceu. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro: Patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? E ele respondeu: Algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas? Quiseram saber os lavradores. E ele respondeu: Não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar também o trigo. Deixe que cresçam junto até a época da colheita. Vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo, e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas, uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Tudo que Jesus fez naquele dia foi contar histórias. Uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. O desfecho da história. Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram: Explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. E ele explicou: O agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo. E o inimigo que semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. O desfecho da história são os ceifeiros. A colheita é o fim dos tempos. O desfecho da história. Os ceifeiros são os anjos. A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último ato. O Filho do Homem enviará os seus anjos, arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados num tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão e separarão os peixes ruins e jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer diferença alguma. Jesus perguntou: Vocês estão entendendo? E eles responderam: Sim. E ele acrescentou: Então, vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja, que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Jesus terminou de contar essas coisas e partiu dali. Voltou para sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora,
Nós o conhecemos desde menino. É o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. Jesus observou: um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Por causa da indiferença e da hostilidade deles, não fez muitos milagres ali. Amém. É linda essa passagem, né? Ela é grandona e nos ensina tanto, né? Porque se você for ver, é um capítulo inteiro dedicado a explicar o que é o reino dos céus. E é algo que a gente tem que refletir, né? Porque quem acredita em Cristo, quem acredita em Deus, esse é o destino, né? É o destino almejado, é para onde a gente quer ir, né? É o porquê da gente ser o que a gente é e tentar buscar melhorar. Quando a gente só vai vivendo sem pensar no porquê, né? De tipo, eu vou tocando a vida aqui e tá tudo bem. A gente não pensa no que é o reino dos céus, o que é esse reino que a gente almeja tanto, que a gente busca e que a gente tem sede disso, né? E desde que eu comecei a ler a Bíblia, essa visão do que é o reino dos céus foi se construindo. E hoje, em oração, antes de ler a Bíblia, algo ficou muito claro para mim. Aqui no versículo 43, ele diz assim: ao mesmo tempo, um pouquinho antes, né? O filho do homem enviará seus anjos, arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras irão adornar o reino do meu Pai. Isso foi como um boom na minha cabeça, porque eu fiquei pensando assim, né? Eu preciso ser essa vida pronta, santa e madura, porque é o que eu quero adornar o reino do céu, eu quero ir pro reino dos céus, porque isso já tinha caído a minha ficha, que eu não quero ficar nesse mundo sem Jesus, né? Porque com Jesus já é difícil, imagina sem ele. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu preciso buscar essa vida pronta, santa e madura todos os dias, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a gente precisa estar pronto. Então a gente não pode deixar para amanhã, a gente não pode deixar para a próxima situação difícil que acontecer, para a gente ser essa pessoa, né? Que busca amadurecer, que busca corrigir as próprias falhas, que busca imitar Jesus, né? Que não é uma tarefa nada fácil, muito pelo contrário, é muitíssimo difícil. Mas ele veio até aqui, ele deu a vida dele pra gente para dar o exemplo. Então a gente precisa buscar isso, né? Mas enfim, essa foi a minha grande sacada desse capítulo. E aí, voltando aqui pro começo, né? Essa história da semente, ela é muito conhecida, né? Acho que muita gente já escutou falar dela, né? Da semente que cai na terra boa, da semente que cai na terra seca e tudo mais, né? E eu acho que a gente todos esses tipos de terra no decorrer da nossa vida, né? E a gente precisa buscar ser a terra boa, né? Porque a palavra de Deus, ela encontra formas de entrar na nossa vida, esbarrar na nossa vida, e o que a gente faz com ela, né? O que a gente faz com os ensinamentos que a gente aprende diretamente da fonte, que é Jesus, né? Como é que a gente se transforma com a palavra? Eu acho que um sinal de terra boa é uma vida transformada pelo Pai, pelos ensinamentos dele, né? Quando você olha a sua vida e fala, poxa, olha, consegui amadurecer nisso, consegui mudar minha postura nisso. Eu acho que, né, posso estar falando asneira aqui, mas eu acho que esse é um sinal de terra boa, né? Porque é muito, muito fácil você falar e você pensar nas coisas de Deus quando as coisas vão bem. Mas, por exemplo, quando ele fala aqui, né, quando ele vai explicando, né, o que é cada terra, né? Porque tem aquelas pessoas que a palavra passa e nem entra no coração. Mas tem aquelas que são lançadas nos pedregulhos, que a pessoa ouve, se emociona e se entusiasma e fala, não, agora é isso aí. Mas na primeira dificuldade, quando aquela emoção, aquele fervor passa, quando chega na hora de aplicar, aí já nem lembra mais da palavra, né? Ou então a pessoa consegue manter essa mesma fé, manter essa mesma busca pela palavra, e aí quando você tem que pôr o que é mais importante, seguir a Deus e seguir a palavra, ou
buscar mais dinheiro, buscar mais, conquistar mais coisas, aí você fala, não, peraí, que agora não dá pra pensar nisso, né? Então, a nossa oração sempre deve ser que a gente seja essa terra boa, né? Que coloque o mais importante em primeiro lugar, né? Que é o reino dos céus, na minha percepção. Cada pessoa tem uma percepção diferente, né? E aí, um pouquinho antes aqui dessa explicação, ele cita o profeta Isaías, né? O livro de profeta Isaías é muito bonito, recomendo muito que vocês leiam ele também. E ele fala coisas muito sinceras que batem assim na gente e faz a gente refletir, né? Quando ele fala aqui que a gente é cabeça dura, que a gente escuta e não entende nada, que a gente vê e não entende nada também, né? É porque entender significa mudar a conduta, né? E aí, como é que fica? Se a gente não consegue parar e refletir naquilo e falar, tá, como que isso se aplica à minha vida, né? E aí Jesus fala aqui aos discípulos, né? Abençoados são vocês têm olhos abençoados que conseguem ver, que conseguem entender, né? Então, esse já é algo, algo muito bacana de se pensar, porque quanto mais você se achega a Jesus, mais abençoado você vai ser no sentido de conseguir entender, escutar e buscar aplicar as coisas que ele está ensinando, né? Quantas histórias diferentes ele explica aqui a mesma coisa, para que a gente possa entender. E eu penso, né, em outro lugar da passagem, fala sobre o reino dos céus ser das criancinhas, né? Porque elas têm o coração simples, né? Então, que a gente consiga entender na simplicidade dessas histórias o que é o reino dos céus, né? Ele fala que outra parte muitíssimo importante aqui é sobre as ervas daninhas que são plantadas junto com o trigo. É muito doido pensar sobre isso, né? Porque a gente a nossa vida sempre vai ter a maldade, sempre vai ter as ervas daninhas, sempre vai ter o mundo querendo corromper a gente. O diabo tá aí para tentar destruir, roubar, matar, acabar com a nossa vida. E não dá pra gente eliminar ele da nossa vida, não dá pra gente eliminar os momentos difíceis, não dá pra gente. Não dá. Porque ter vida é inerente a ter esses momentos, né? Jesus também fala: no mundo terei as aflições. Então, não existe a vida, né? Tipo, sem, só depois, no reino dos céus, né? Promessa que não vai ter isso daí. Mas agora, nessa vida, vai ter. E você vai ter que lidar com isso. Porque quem vai separar o joio do trigo, quem vai separar a erva daninha e tacar no fogo, não somos nós. São os anjos do Senhor. Então, cabe a nós sermos trigo. Porque a gente já sabe o destino das ervas daninhas, né? E eu não quero. Nem a pau. E aí aí aqui no desfeche, né? Quando ele chega aqui no desfeche da história, ele conta mais histórias, né? Que ele fala, é como alguém que encontra um tesouro e vende tudo para comprar aquele terreno, né? Para ter aquele tesouro. E é isso, porque quando você coloca a vida eterna em jogo, nada mais importante, né? Porque pensa, o ser humano vive aqui, né? Vamos pensar uma pessoa que vive super bem, vive 100 anos aqui na Terra. O que são 100 anos comparado à eternidade, né, gente? Tipo, não tem tesouro nenhum que vale a pena, né? Nenhum sofrimento é grande demais comparado com a vida eterna, que é para sempre, que é tipo imutável. Depois que acabou, acabou. Aí não adianta chorar, não adianta quando o anjo do Senhor chegar e falar: olha, acabou, galera. Vamos lá, você é joio, você é trigo, você vem, você fica aí, vai ser queimado. Aí, tipo, não vai adiantar, porque a sua vida já foi, né? Já acabou, já sua chance já se esgotou. Naquele momento, não vai adiantar o arrependimento. Então é hoje, é no dia a dia que a gente escolhe, que a gente se lapida para ser digno de ir para o reino dos céus, né? Então essa passagem ela é muito bonita e traz reflexões profundas, né? Tipo, quando a rede for puxada, eu quero ser o peixe que vai lá pro tonel, eu não quero ser o peixe que é jogado no lixo, né? E aí, por fim, aqui ele fala algo sensacional. Que ele fala assim aqui: então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja, que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado no momento em que precisa. Essa promessa é sensacional. Pensa só, está lá no momento de aflição, desesperado sem saber o que fazer. Se você for um aluno bem instruído, instruído por quem? Pela palavra de Deus, você vai conseguir tirar da prateleira aquilo que você precisa, né?
Como é bom a gente, vou fazer um bolo. Como é bom a gente abrir o armário e ter lá coisas para pegar para você poder fazer o que você quer, fazer o bolo, né? Cumprir a sua missão, né? Pegar lá na despensa e ter o que você precisa. Hoje eu vou limpar a casa. Então, tá bom, você vai lá na prateleira e pega o produto de limpeza para você limpar a sua casa. Então, quando Jesus fala isso, ele fala assim: olha, busquem a instrução na palavra de Deus, porque quando vocês precisarem, vocês vão poder tirar da prateleira o que vocês precisarem. Isso é incrível, né, gente? É muito bom poder contar com isso. E é isso aí, pessoal. Desculpa a voz meio rouca, a cara meio amassada. Experimentei fazer um horário mais cedo. E é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.